Abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Atos 9. Nós vamos ler Atos 9, do 1 ao 20. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Nós tomaremos aí como leitura até o versículo de número 20. Os irmãos acharam em Atos dos Apóstolos, amém? Amém? Passamos a leitura então, e que Deus fale ao seu coração. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a que tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam-lhe espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para tornares a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Amém. Ainda em pé? Coloque a sua Bíblia aí na cadeira e vamos pedir encarecidamente a presença do Espírito Santo sobre nós. Meu Deus, a tua palavra é tão santa, a tua palavra tem tantas coisas a serem reveladas a nós, e nós precisamos de sensibilidade, precisamos do movimento do teu Espírito, da verdade em amor trazido aos nossos corações. Por isso, Pai de amor e graça, fala conosco, encha a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Irmão e irmã, título da pregação dessa noite é: Deus quer mudar o seu nome e a sua história.
Vira para a pessoa que está do seu lado e diga isso para ela como uma profecia. Diga para ela, Deus quer mudar o seu nome e a sua história. Profetiza para ela aí uma palavra de bênção. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler é um texto muito interessante das Sagradas Escrituras. A conversão de Saulo, a mudança do nome Saulo para o nome Paulo. E o interessante de nós observarmos é a questão do nome. Hoje nós colocamos nome nos filhos porque a gente acha bonito. E estão inventando cada nome aí que, pelo amor de Jesus Cristo, a gente não consegue nem pronunciar, de tão difícil que é, né? Nós precisamos voltar para José, Pedro, João, né? Nome mais simples. Tem uns nomes aí que a gente não consegue falar e não consegue escrever também. Mas nome na Bíblia, a pessoa não colocava nome de Fernando porque achava bonito. Colocava pelo significado. Então, por exemplo, isso faz a gente cometer alguns problemas sérios aí. Por exemplo, a mãe de Jabe pôs o nome dele de Jabes, porque quando ela deu à luz a ele, ela sofreu muitas dores. O nome do cara significava muitas dores. E deve ser terrível ser chamado de muitas dores, né? Alguém olhar para você e dizer, olha o que causa dor aí, ó. Né? Estranho. O nome Jacó, por exemplo, trambiqueiro. Jacó, alguém olhar para ele, vem cá, o trambiqueiro, suplantador. Nome complicadinho. Mas os nomes na Bíblia tinham significado. Por exemplo, os dois filhos de José, Efraim e Manassés, significados lindos. Efraim, Deus me fez esquecer. Manassés, Deus me fez perdoar. Olha que significado bonito. Então, quando nós afirmamos aqui nessa noite, no título da pregação, que Deus quer mudar o seu nome e Deus quer mudar a sua história, é porque quando nós temos um encontro com Deus, nós não apenas mudamos de religião. Quando nós temos um encontro com Deus, nós não apenas mudamos o nome de falar. Quando nós temos um encontro com Deus, nós não apenas mudamos a maneira que nós cumprimentamos as pessoas. Antes você dava um tapinha lá nas costas e boa tarde, boa noite. Agora, porque você veio para a igreja, você diz a paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor, irmã, graça e paz, paz, alegria. Não é isso. Quando nós temos um encontro com Cristo, ocorre uma mudança na nossa mente, uma mudança no nosso coração, uma mudança nos nossos olhos, e nós tornamos um apaixonado por Jesus. Amém, gente? Isso quando nós temos um encontro real e verdadeiro. Por isso, aqui lemos o texto que fala da conversão daquele que foi um dos maiores homens da Bíblia, daquele que foi um dos maiores plantadores de igreja. O homem tinha uma paixão por plantar novas igrejas. O apóstolo Paulo, o negócio dele era ver vidas se convertendo. Se tinha um cara que gostava de ver a igreja nova, séria, se abrindo e plantando e vencendo, era o apóstolo Paulo. Só que antes ele chamava Saulo, e Saulo era um homem de muito estudo, era um grande mestre, um grande fariseu, um cara que sabia 3 línguas diferentes, 3 cidadanias diferentes, um cara com posse, um cara da alta sociedade, certamente com recursos financeiros, era o famoso Saulo da cidade de Tarso. O Saulo de Tarso era perseguidor implacável da igreja de Cristo.
era um homem que consentia nas mortes dos cristãos e aplaudia quando esses estavam sendo mortos. Saulo não chegou a matar ninguém, pelo que a história diz, mas ele dava ordens para matar e para prender. Quando Estevão, no capítulo 6 de Atos, foi morto, lá estava, 7, no capítulo 7, lá estava Saulo assistindo e consentindo na morte, porque ele dizia, esses cristãos que ficam perturbando a vida dos outros, esses cristãos que ficam curando, essa gente está tudo errada, essa gente está toda enganada, esse Deus não é verdadeiro. E o Saulo era um defensor da doutrina errada, e por defender a doutrina, ele estava disposto a consentir na morte dos cristãos. Ele estava disposto em consentir que os cristãos fossem mortos. Conta uma certa história que no interior de Minas Gerais, e ao que me parece isso não é uma história não, isso é um fato mesmo acontecido, e o bispo Paulo Lockman conta essa história num dos seus livros, que o catolicismo romano no interior de Minas, ele é muito forte, e ainda é no dia de hoje. E ainda há muita diferença, confusão entre cristãos evangélicos e cristãos católicos. Então diz que um missionário foi fazer uma visita numa casa de um grande fazendeiro. E o fazendeiro tinha um ódio por crente que ele não suportava nem ouvir a palavra crente. E aquele fazendeiro recebeu o missionário. Quando o missionário falou para ele, Jesus ama você, você precisa mudar de vida, você precisa ser transformado. Aquele fazendeiro pegou e começou a querer bater no missionário. Só que aquele fazendeiro tinha um filho que era mudo desde seu nascimento. E aquele fazendeiro já tinha ido em tudo quanto é médico, no Brasil, no exterior, tinha gastado tudo, e tinha recurso para gastar, e gastava, e ninguém curava. E ele não tinha fé também que Deus poderia curar. Mas falou, vai que cure. Mas o orgulho não deixou ele pedir oração, porque ele dizia que ele não aceitava esse Deus de forma nenhuma, que ele ia morrer na religião dele, porque ele não ia negar a religião do pai, ele não ia negar a religião da mãe, ele não ia negar a religião do avô. E de repente aquele fazendeiro, com toda a sua estupidez, levantou e começou a bater naquele missionário. E quando ele pegou uma arma para matar aquele missionário, o garotinho que era surdo, e era mudo, na verdade, por ser surdo, não tinha aprendido a falar, era surdo e mudo, gritou, pai, não bate nesse homem, porque esse homem é um homem de Deus, eu estou ouvindo e posso falar com o Senhor. Essa foi uma história verdadeira que eu queria que você aplaudisse a Jesus por isso, porque Jesus fez um milagre na vida daquele garoto, porque aquele homem, então agora começa a chorar e se rende aos pés de Jesus, e deixa a antiga religião sem medo de abraçar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e recebe a Jesus Cristo como Salvador. E essa história mexe muito conosco, porque às vezes nós não temos coragem de desagarrar aos nossos costumes. Nós não queremos mudar pela nossa tradição. E assim era como o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo mandava matar, achando que estava fazendo certo, mas até que um dia ele tem um encontro com Jesus. Na estrada de Damasco, ele estava viajando, e o seu objetivo era prender os cristãos e os discípulos. De repente, ele vê uma luz muito forte, e essa luz era a presença de Jesus.
Meu irmão, você tem visto a luz de Jesus na sua vida? Amém? Essa luz que brilha e que expõe os seus pecados. Essa luz que brilha e mostra a sua alma. Essa luz que brilha e te incomoda a ser mais santo, a deixar a mentira, a deixar o engano, a deixar a falsidade. Porque quanto mais nós chegamos a Jesus Cristo, aparece mais os nossos pecados. Gente do céu, eu achava que eu estava tão bom. Eu achava que eu estava numa santidade. E eu comecei a aumentar a minha vida de oração. E parece que a gente está chegando diante de um raio-x. Mas daquele raio-x, Leandro, computadorizado, que pega até mosquito. Aí você começa a ver, quando a luz de Deus reflete, a primeira coisa que você vê quando a luz de Deus reflete, é o pecado que você está. Mas não para te condenar, não para mandar para o inferno, mas para você consertar a sua vida, porque Deus te quer santo. Porque Deus quer usar tremendamente a sua vida, e Deus não usa vaso sujo, e Deus não usa mentira, e Deus não usa pecados não confessados, enganos. Então, se a luz de Deus está te incomodando, se Deus está te incomodando para ser santo, meu irmão, não é o diabo, não, é Deus. Porque se você santificar, Deus vai usar tremendamente a sua vida. A luz brilhou que Paulo perdeu a visão. A luz foi tão forte, e Deus naquele momento enxergou a alma do apóstolo Paulo. E Deus naquele momento enxergou tudo que Paulo tinha feito, deixado de fazer. Passou ali uma luz tão grande de Deus, que ele perdeu a visão humana, mas abriu a visão da alma e do coração. E Paulo ficou 3 dias cego. E Jesus manda Ananias ir lá. E Ananias falou assim: o senhor está brincando comigo, né, Deus? O senhor quer que eu vou na casa do cara que é matador de cristão, que é matador de crente. Imagina aí os meus discípulos aí, se eu chego para você, viu, eu quero que você vá lá na casa daquele matador, manda o Leandro, né? Eu quero que você vá lá na casa daquele matador, lá, Leandro, e você fala para ele que ele precisa se converter, viu? Só que ele vai estar com uma pistola lá. Se ele não gostar do seu papo, a Maiara ficou viúva antes de casar. Já viuvou, e pior que você não vai deixar nem posendo para ela deixar nada. Ainda bem que ela está novinha, ela casa de novo, né, mãe? Quer dizer, casa de novo, não, casa, né? Então, aí ela casa, na verdade. Como ela é novinha, sem problema. Então, assim, Ananias falou: Deus, eu não vou lá não. Paulo vai me matar. Saulo na época ainda, né? E Deus fala para ele: olha, Ananias, você vai lá na casa de Saulo, porque Saulo é um vaso escolhido para mim. Não importa o que o Saulo já fez no passado. Esse cara vai sofrer muito pelo meu nome. Esse cara vai ser uma bênção. Meu irmão, não importa se você já foi o pior ser humano da terra. Não importa o que você já fez. Se você é escolhido de Deus, você será uma grande bênção. Você será um ganhador de almas, um multiplicador, um abençoador. Não importa o que você já fez, você é escolhido de Deus. Você é chamado dele. Não se preocupe, não se prenda com o seu passado. Tão somente lance-se nos braços do Senhor. Tão somente deixa Deus mudar definitivamente a sua história de vida, porque Ele tem uma coisa tremenda para fazer através da sua vida, e não importa o seu passado. E Ananias, obediente à voz de Deus, vai lá, ora pelo apóstolo Paulo, pelo Saulo ainda. O Saulo já recebe a cura, e aí passa a ser Paulo, e imediatamente prega o evangelho. Imediatamente. Sabe, meus irmãos, a gente tem que ser responsável. A gente tem que zelar pela doutrina da igreja. Mas eu aprendo aqui algo muito importante.
que alguém não chegou para Paulo e disse assim, ó Paulo, você vai passar 20 anos estudando teologia, até porque ele já sabia tudo, para depois você pregar. Não, Paulo, você é novo convertido, você não pode pregar. A Bíblia diz que imediatamente o apóstolo Paulo saiu pregando o evangelho. Esse homem que matava os cristãos, agora apanha por Jesus Cristo. Se você ler a história do apóstolo Paulo, você vai ver, eu acho que ninguém mais na Bíblia sofreu tanto como sofreu o apóstolo Paulo. Surras aos montes. Prisão, saía de uma, entrava na outra. Levou uma surra tão grande que teve que entrar dentro de um cesto para descer o muro de Jerusalém, para sair, escapar com vida. E quando saiu do cesto, ao invés de largar de Cristo, ele se apaixonava mais por Jesus Cristo. Paulo abriu igrejas, curou pessoas, expulsou demônios, discutiu com reis, com governadores, não sentiu vergonha do nome de Cristo. E por causa do apóstolo Paulo, igrejas e mais igrejas foram abertas, porque ele teve uma transformação na sua vida, e ele teve uma transformação na sua história. Irmãos, não importa o que você já tenha feito, mas a partir do encontro com Jesus Cristo, você vai fazer coisas lindas para a glória de Deus. Amém? Você vai ser uma bênção. Você vai ser aí um novo discípulo, uma nova discípula de Jesus Cristo, alguém que no lugar que no passado semeava mentiras, semeava fofoca, contenda, que no passado era um esquenta-banco de igreja, que no passado não se importava se as pessoas estavam indo para o céu ou para o inferno, que no passado nem a sua oferta, nem o seu dízimo você dava, que no passado você mentia para o pastor, para você mesmo e para todo mundo, mas agora, com Jesus Cristo, você será uma grande bênção. Uma grande bênção em nome de Jesus. Porque Deus quer que você seja uma bênção. O propósito de Deus, quando criou você, não é para você ser vergonha. É para você ser bênção. E quando disse que Deus quer mudar o seu nome, e que Deus quer mudar a sua história, eu começo a falar então sobre o significado do nome Saulo e posteriormente o significado do nome Paulo. Saulo significa grande. O grande que confiava em si mesmo. O grande que o orgulho dominava seu coração e que a violência dominava o seu coração. Às vezes tem muita gente grande dentro de nós, dentro de nossas comunidades e dentro de nossas vidas. Pessoas que o orgulho invade. Pessoas que dizem, não, eu não dou o braço a torcer. Eu não respeito ninguém. Eu não mudo. Ninguém faz eu mudar não, porque eu sou uma pessoa grande, o coração endurecido. Assim era o apóstolo Paulo. Ele dizia, ninguém me muda não. Pastor nenhum muda a minha história. Homem nenhum muda a minha história. Ninguém faz eu mudar, porque eu sou um cara de opinião. Quando eu falo, eu não volto atrás. Como é que tem gente assim, irmão? Se até Deus muda de opinião. Porque lá em Ezequias, lá em Isaías 38, a Bíblia diz que o rei Ezequias recebeu do profeta Isaías a notícia de que ele iria morrer. E ele foi tão atrevido, e nós precisamos de gente atrevida. Porque imagina se você for no hospital, o médico falar assim, ô fulano, você está com câncer. Você já vê um caixãozinho na sua frente, você dentro dele. Igualzinho o seu Madruga lá, quando vai morrer, vê a caveirinha dele lá no espelho. Agora o Ezequias era atrevido, ele conhecia Deus.
Deus falou que ele ia morrer. Mas ele virou o rosto para a parede, clamou a Deus, e Deus acrescentou 15 anos à sua vida. Está escrito lá em Isaías 38, capítulo 38. Então, se o próprio Deus tem sensibilidade para mudar, por que nós não podemos ter? Por que nós morremos abraçados com as nossas opiniões? Por que nós morremos abraçados com as nossas convicções? Então Saulo significava esse cara grande. Eu não me curvo diante de ninguém. Eu não peço perdão para ninguém. E eu mato mesmo. Não fez o que eu entendo que é certo, eu mato mesmo. Só que você, irmão e irmã, você pode ser grande diante dos homens. Você pode não se curvar a ninguém. Você pode manter as suas ideias a qualquer custo. Mas uma coisa eu te falo. Por bem ou por mal, você se curvará diante de Deus. A Bíblia diz lá em Romanos, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Agora eu sugiro que seja por bem esse confessar. Porque se você não confessar por bem, no juízo final, você vai confessar por mal. E o pior é que você vai confessar por mal e Deus vai falar, então filho, babau, já era. A noiva já foi buscada, já foi tirada. Todo joelho se dobrará. Ninguém vai escapar. Então o grande, que não se curvava diante do homem e dos homens, agora é obrigado a curvar-se diante de Deus. O apóstolo Paulo, que de Saulo vira Paulo. Agora, sabe qual é o significado do nome Paulo? Paulo é o oposto de Saulo. Saulo é grande. Paulo, pequeno. Pequeno. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, e Deus quer te fazer de grande para pequeno. Fala para ela. O pequeno aqui significa o seguinte: alguém de coração sensível. Alguém que não confia mais em si mesmo, mas confia somente em Deus. Alguém que não bate no peito e diz, eu consigo, eu posso, mas que diz, somente Deus pode. Somente o Senhor é Deus. E é por isso que Paulo, agora o pequeno, transformou-se no grande. Porque quando nós somos pequenos, quando nós temos corações humildes, quando nós temos corações quebrantados, Deus nos transforma em pessoas grandes. Se você for pequeno, se você olhar para você e dizer, Deus, eu preciso da tua graça, eu não sou nada. Eu não consigo, eu não vou mudar ninguém. Deus, eu preciso do teu amor, eu preciso do teu Espírito Santo. Deus vai te fazer uma pessoa muito grande. Agora, se você achar que você é grande, que você é bom, você vai ser pequeno e cada vez menor. Porque a Bíblia diz, Deus dá graça aos humildes, mas Deus resiste aos soberbos. Portanto, meu irmão, por que você vê certas pessoas que mal sabem falar, orar e Deus responder a oração dela? E por que você vê pessoas orar orações lindas e Deus não dá uma respostinha para ela? Porque Deus dá graça aos humildes. E Deus resiste os soberbos, porque o soberbo é aquele que bate no peito e diz, Deus, o Senhor tem que me abençoar.
O Senhor tem que me abençoar. Olha o meu histórico, olha o meu tempo de igreja, olha a minha carteirinha de membro, olha o meu dízimo, olha o que eu faço. Deus se enoja. Provoca náusea em Deus. Agora, quando você chega diante de Deus dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim porque eu nada sou, o Senhor ouve a sua oração, quando ela é feita sincera. Saulo agora depende de Deus. Paulo, melhor, o pequeno, depende de Deus. Agora ele sabe o que está escrito lá em Jeremias: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, mas o que se gloriar, glorie-se em Jesus Cristo, glorie-se em Deus, porque Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Deus. Irmãos, Deus não faz mais coisas dentro da igreja porque a gente acha que a fundo nós somos bons. Não, o culto foi uma bênção mesmo, mas também olha como eu prego bem. O culto foi uma bênção, mas olha o que eu fiz. Nós precisamos confiar menos em nós e mais em Deus. Precisamos de menos Saulos e mais Paulo. É por isso que o apóstolo Paulo, o pequeno, escreveu: quando estou fraco é que estou forte. Eu já tinha entendido. Ele agora é pequeno. Ele agora chora na presença de Deus. A igreja brasileira, nós precisamos chorar mais, irmãos. A gente anda muito contido. A gente precisa chorar mais na presença de Deus. A gente precisa ter mais sensibilidade. E a gente ainda criou uma cultura machista, boba, né? Que diz: homem não chora. Vai no encontro com Deus para você ver se o homem não chora. Outro dia alguém escreveu no Facebook assim: homem que chora é gay. Olha que idiotice. Olha que coisa mais besta. Nós precisamos quebrantar o nosso coração na presença de Deus. Amém, irmãos? Seja pequeno, que Deus te faz grande. Seja Paulo. Não vai na de Saulo, não. O Saulo confiava na sua sabedoria. Você abre um negócio assim: não preciso de Deus, não. Eu sou sábio, eu sei como fazer. Você faz isso, aquilo, aquilo. Não preciso de Deus, não. Eu ter fé? Eu santificar? Não. Que é isso? Então eu queria citar para vocês homens que tiveram o nome mudado. Porque eu creio que Deus quer mudar o seu nome e a sua história, o meu nome e a minha história. Outro homem que teve o seu nome mudado foi Abraão, que chamava Abrão, e depois foi mudado para Abraão. Abraão significava grande pai. Abraão, pai de nações. Porque quando ele era Abrão, ele sofria pelo fato de não poder ter filho. E como Abraão, Deus lhe dava a promessa de ter filhos. Outro homem que teve o seu nome mudado por Deus foi Jacó. Como disse no começo, Jacó era trambiqueiro, suplantador, enganador. E Deus fez uma mudança fantástica na vida de Jacó. Colocou o nome dele Israel. Essa história está escrita em Gênesis 32. E o significado no nome Israel significa príncipe do Senhor. Olha que mudança, irmão, fantástica. Deus pegar um sujeito trambiqueiro, mentiroso, enganador, e agora ele ser chamado de príncipe do Senhor.
é o que Deus quer fazer com você. Que você seja um príncipe e uma princesa de Jesus Cristo. Se você puder aplaudir esse Deus que muda a sua vida, você pode fazer. Um príncipe de Jesus Cristo. Alguém que viva para a glória de Deus. Alguém que viva para a glória do Pai. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Que pega trambiqueiros. Que pega sem vergonhas, mentirosos, malandros. E transforma em santo homem e santa mulher de Deus. Esse é o nosso Deus. Eu creio em transformação. Porque quando eu não creio em transformação, eu não prego mais. Outro homem que teve a vida mudada foi o Simão. Que teve o seu nome mudado de Simão para Pedro. E é interessantíssimo o significado deste homem. O significado desse nome. Porque Simão significa inconstante. E era o que o apóstolo Pedro era. Porque o apóstolo Pedro, ele tinha minutos de conversão e minutos de pura carnalidade. Ele ia de um extremo ao outro em fração de segundos. Parece com alguns de nós. Um dia nós estamos dispostos até morrer por Jesus. O outro nós estamos dispostos a largar tudo, a chutar o balde, a vaca e o mangueiro. Tudo junto. Inconstância. O apóstolo Pedro, quando era Simão, falou assim, olha, os seus discípulos, Jesus pode até abandonar o Senhor, mas eu não abandono não. Eu morro pelo Senhor. Quando prenderam Jesus, o Simãozinho falou, nunca conheci esse cara. Quando a menina reconheceu lá que ele era judeu, falou, nunca vi Jesus. Nem sei quem é, nunca vi mais magro. Inconstância. Nós precisamos superar a inconstância no nosso meio. Nós precisamos ser um só. Dupla personalidade é sintoma de distúrbio mental. É sintoma de doença. Nós vamos superar isso. E não só doença física, mas doença espiritual. O Simão era inconstante. O Simão não era alguém de confiança. O Simão dizia, estou com você, daqui a pouco, Simãozinho sumiu. Mas Jesus mudou o nome de Simão. Jesus aparece para Simão quando ele tinha voltado a pescar e faz uma mudança de nome que está em Marcos 3,16. Tu não serás mais Simão, mas sim Pedro. E Simão significa inconstante. Pedro significa pedra, rocha viva, rocha inabalável, alguém 100% firme, alguém que todos os domingos, todos os dias de segunda a domingo, está firme na presença de Jesus, mesmo com os problemas, mesmo com as lutas da semana. Está fora da boca dele a palavra, eu vou desistir. Está fora da boca dele, eu vou sair daquela igreja. Está fora da boca dele, eu vou parar. Eu vou largar esse Jesus. Pedro é constante e prossegue para Jesus Cristo, sendo fortalecido a cada dia. Irmãos, Deus quer transformar você se você sofre com inconstância, com mudança repentina. Deus quer transformar você numa pessoa inconstante, numa rocha firme de Jesus. Amém? Numa pedra. Uma pessoa que tem um único caminho a seguir, os braços do Pai. Uma pessoa que já eliminou qualquer possibilidade de voltar atrás. Já eliminou qualquer possibilidade de deixar a Deus. Já eliminou qualquer possibilidade daquela frase, vamos ver o que dá, porque se dá errado eu saio do barco. Mas se você é uma pedra, um Pedro, você sabe que jamais abandonará o Senhor teu Deus.
uma rocha. Vira para a pessoa que está aí próximo de você, diga para ela, você vai ser uma rocha inabalável em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A inconstância é um problema na vida dos cristãos. Um dia nós estamos na beira do céu, outro dia nós estamos no portão do inferno. E nós precisamos superar essa doença. E quando nós formos transformados de Simão em Pedro, nós só queremos a presença de Jesus. Só a graça de Jesus. Não haverá lugar melhor para estarmos do que aos pés de Jesus. Não haverá lugar melhor para estarmos do que na casa de Jesus, do que no nosso quarto de oração, do que na nossa vida de comunhão. Então nós precisamos superar a inconstância e ter o nosso nome mudado. Meu irmão, eu concluo lembrando você do seguinte: se você é Saulo, grande, orgulhoso, enfrentador, duro na queda, eu te convido a ser Paulo, a ser pequeno, a deixar a vaidade e tão somente confiar no poder de Jesus Cristo. Se você é Abrão, pai grande, Deus quer fazer de você maior ainda, Abraão, pai de nações. Líder de célula, gente que vai abençoar. Se você ainda é Jacó, de vez em quando dá uma enganadinha aqui, outra ali, conta uma mentirinha aqui, outra colar. Saia dessa vida de trambiqueiro, de mentiroso, e seja príncipe de Deus. Que delícia ser um príncipe do Senhor. Que delícia é reinar com Jesus. Que delícia é viver na presença do Senhor. Se você é um Simão, um dia bate no peito e diz: eu morro com esse Jesus. Outro dia, quando vem os problemas, diz: eu não sei nem o que eu estou fazendo nessa igreja, eu não sei quem é Jesus, e não sei. Seja rocha inabalável, firmada em Jesus Cristo. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 12, está escrito: Ele, o Senhor, lhe dará um novo nome, escrito numa pedrinha, que ninguém pode ver a não ser o Senhor. O Senhor quer te dar um novo nome. O Senhor quer mudar a sua história. Se você é João, Pedro, Paulo, você vai continuar sendo ele, no seu nome, mas no seu comportamento, na sua maneira de ver a vida, você será uma nova pessoa em nome de Jesus Cristo. Eu queria convidar o Ministério de Louvor para repetir uma música que nós não combinamos, mas para repetir uma música, quero ser como criança. Nós precisamos ser como crianças. Tem muita mania de grandeza, muito coração endurecido, muito saulismo no nosso meio. E nós precisamos ser Paulo, o pequeno, para Deus nos tornar grande. Vamos lá, Ministério de Louvor, por favor. Quero ser como criança. E se você quer ser como uma criança,
Eu te convido a vir aqui no altar em nome de Jesus. Venha para cá se você quer ser como uma criança. Vamos? Em nome de Jesus, venham rápido se é o seu desejo. Se não é, você pode ficar no seu lugar, não tem problema não. Agora, se esse é o seu desejo, vem rápido. E diga a Deus: quebranta o meu coração. Venham todos que querem ser como criança, que querem ser pequenos. E ouçamos essa música com alegria. Criança, te amar pelo que és. Começa a orar, meu irmão. Voltar a inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Fale com Deus. Abra o seu coração. Diga a Deus: tira o meu orgulho. Te amar pelo que és. Chore na presença de Deus. A inocência e acreditar em ti. Vocês que estão aqui na frente, abra o seu coração. Abra a sua boca, meu irmão. Abra a sua boca, minha irmã. Pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Leandro ministra sobre as pessoas. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Sinta Deus abraçar você nessa noite. Sinta Deus curando a sua dureza de coração. Sinta Deus te tornando pequeno para te tornar grande, para tornar você um santo homem, uma santa mulher de Deus. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Deixa Deus mudar o seu nome. Deixa Deus mudar a sua história. Deixa Deus mudar a sua vida. Diga não a todo orgulho. Diga não a toda vaidade. Diga não a toda dureza de coração. Diga não a toda confiança em si mesmo. E diga: Deus, eu quero ser como uma criança. Deus, eu quero ser pequeno. Deus, eu quero ser um homem que dependa somente, tão somente da tua graça. Eu quero ser uma mulher que não confie em mim mesma, mas que confie na sabedoria que vem do alto. Deus, eu quero renunciar ao meu passado. Deus, eu quero renunciar a todas as minhas crenças e crer somente no Senhor Jesus.
Fala com Deus no nome, irmã. Fala com Deus que você quer ter a sua história mudada, ser o seu nome mudado. Aproveite esse momento. Não posso Viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me. Sinta Deus te abraçando. Sinta Deus te chamando para ser pequeno, para se humilhar, para se humilhar na presença dEle. Oh, glória a Deus. Amém. Que Deus mude a sua vida. Pode vir para cá também, Ministério de Louvor. Que Deus mude a sua história. Que você seja pequeno para ser grande. E não queira ser grande para você não ser pequeno. Deus tem um plano para mudar a sua vida, a sua história. E se você quer aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, ainda não aceitou, se tem alguém aqui, se você quiser, levante a sua mão que nós vamos orar pela sua vida. E você receberá a presença do teu Espírito, do Espírito Santo na tua vida. Meu Pai, escreve os nossos nomes no livro da vida. Escreve os nossos nomes como homens e mulheres transformadas e lavados por Ti. Muda a nossa história, muda o nosso nome, cura as nossas inconstâncias, em nome de Jesus, o nosso Deus. Amém e graças a Deus. Se você foi muito abençoado por Jesus, você pode aplaudi-lo. Você pode dar um glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Deus abençoe. Amém. Glória a Deus.